Irmãos, eu saúdo a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeiramente, eu agradeço o pastor Alan por estar me concedendo essa oportunidade de estar aqui ministrando uma palavra para vocês aqui. E que tarefa que é estar aqui diante de vocês, né, ministrando uma palavra, né? Quanto responsabilidade que é nos dias, principalmente de hoje, né? Onde há tamanha fome e sede da verdadeira palavra. Glória a Deus. Eu confesso que precisei meditar muito sobre qual texto estaria para vocês, né? O que Deus queria ministrar, né? Aqui para vocês. Então, irmão, peço a vocês que venham ficar de pé por um breve momento, fazer a leitura da palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Abram as Bíblias de vocês na 2 Timóteo, capítulo 2. Os irmãos já encontraram todos? 2 Timóteo, Não? Capítulo 2, isso mesmo. Primeiro versículo, capítulo 2. Assim diz então, irmãos, a Sagrada Escritura, no capítulo 2, primeiro versículo. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Mais uma vez esse versículo. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Amém, irmãos? Inclina a cabeça de vocês brevemente. Senhor, meu Deus querido, Pai eterno, Pai, capacita, Senhor, cada um de nós aqui, Senhor, para servir nessa guerra, Senhor, nessa árdua batalha, Pai, que se intensifica, Senhor, a cada dia mais, Senhor. Tanto, Senhor, aos pequenos como os grandes aqui que estão aqui, Pai. Tanto homens e mulheres, Senhor, jovens e idosos, Senhor. Senhor, até mesmo os enfermos, Pai, todos aqui presentes, Senhor. Derrama, Pai, em abundância, Senhor, do Teu Espírito, Pai. Concede, meu Deus, sabedoria, Pai, saúde, meu Deus. Pai Santo, Senhor, reveste-nos, Senhor, com Tua armadura espiritual, meu Deus, com a Tua espada, Pai, com a Tua armadura, Senhor. Senhor, nos une com a Tua palavra, Senhor, para que ela venha, Senhor, enraizar, Pai Santo, penetrar em nós, Pai. Oh, meu Deus, como a sede da Tua palavra, meu Deus, como tem distorcido a Tua palavra, meu Deus. Senhor, que se aparte desse lugar, Senhor, todo espírito contrário, meu Deus, trazendo confusão, Pai, enfermidade, meu Deus, que se aparte daqui, meu Deus, Senhor. Que se levante, Pai, homens corajosos, Pai, mulheres corajosas, meu Deus, Senhor, como Débora, Senhor, como Esther, Senhor, como Davi, como Elias, Pai, que se levante dessa congregação, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, meu Deus, Senhor, que o inimigo, Pai, seja grandemente envergonhado nesse dia, Pai, que haja um triunfo, Senhor, um levante, meu Deus, aqui, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, meu Deus. Receba a glória para si, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. Aleluia. Irmãos, vocês foram recrutados para a guerra. Amém. Vocês foram recrutados. O irmão Lucas, a irmã Neiva, o irmão Bruno, o irmão Paulo, cada um de vocês aqui foram recrutados para a guerra. Jesus Cristo escolheu vocês para essa guerra. Amém, Senhor. Ele já deu a vitória para nós. Glória. Aleluia. Mas a batalha continua. Glória a Deus. O inimigo ainda está ativo no campo de batalha. Não podemos desconsiderar isso. É verdade. Mateus 24 diz: somente aquele que perseverar até o fim será salvo. É verdade. Então, irmãos, não é por um breve momento. Não é por um dia, por um instante, né? É uma vida. Por mais que venhamos a tropeçar diante da dificuldade, temos que nos levantar. Verdade. Irmãos, a realidade de um campo de batalha é dura. Há baixas no campo de batalha. Há traidores no campo de batalha. Também há soldados corajosos, valentes, né?
Mas cada um aqui tem sua utilidade, né? Uns para pegar a palavra, outros para evangelismo, outros para orações, né? Precisamos comer na guerra também, precisamos de transporte. Sabe, alguém sabe dirigir? Que dirija, entendeu? Não existe exército de um homem só. Não existe, entendeu? Eu não posso me esconder dentro de casa e me apartar de vocês e tentar trilhar essa batalha sozinho. É verdade. Não posso, entendeu? Talvez o único exército de um homem só foi Jesus, que tomou todos os nossos pecados na cruz. Foi Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui no capítulo 1, ainda mesmo em Timóteo, aqui diz: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o Espírito, irmãos, que paira sobre nós. O Espírito Santo. Irmãos, a gente sabe que os tempos não são fáceis. São tempos difíceis. Prosseguindo até mesmo aqui no capítulo 3, quando Paulo adverte: sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder, afasta-te, portanto, desses também. Irmão, essa é a realidade do dia que nós estamos vivendo. Entendeu? Não é um tempo fácil. Eu trabalho na João Goberto, Avenida número 1000, né? Ali eu trabalho terceirizado na Procuradoria Federal de Curitiba, eu trabalho com tecnologia. E nessa mesma rua ali, um pouco mais para baixo, fica o Colégio CEP, Colégio Estadual do Paraná. Todo dia eu passo ali, né? Agora estão em férias, né, as crianças, mas... Irmãos, eu tenho visto cada coisa na frente daquele colégio que é de arrepiar. Crianças, adolescentes ali como o Gustavo, ou do tamanho do João, dando beijo na boca do outro. Meu Deus. Dentro do ônibus. Esse tipo de coisa que eu vejo. Esse é o estado, esse é o rumo que a sociedade está se encaminhando cada vez mais. Eu não posso chegar aqui para vocês e pregar mentiras, irmão, dizendo que essa situação vai melhorar. A tendência é piorar muito mais. É se intensificar e ficar num ponto insuportável, né? O pastor Antônio sempre tem trazido informações dos irmãos que estão no Níger, né, irmão? Que estão sendo perseguidos. Não só eles, mas diversos irmãos ao redor do mundo estão sendo perseguidos. Nós também temos que se preparar para essa realidade, irmãos. Porque senão, a gente corre o risco de ser pego de surpresa um dia. Isso pode cair sobre nossa perseguição, né? E Jesus Cristo é muito claro. Aquele que amar a sua vida, né, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, né, achará. Irmãos, são palavras duras, mas são a realidade, né? Deus sabe de todas as coisas. Nós temos nossas preocupações mundanas, precisamos do pão de cada dia, do sustento, irmãos. Mas esse não é o foco principal, entendeu? A batalha continua, mesmo nós estamos doentes, enfermos, temos que continuar a peleja. Ela vai continuar, faz parte, né? Jesus Cristo mesmo advertiu, né? Nesse mundo tereis o quê? Tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, irmãos. Aleluia. Entendeu? Irmãos, se você for ficar esperando um momento para ter plenitude na vida, agora eu vou para o combate, lamento, esse dia nunca vai chegar. É verdade. Não vai chegar, entendeu? Agora eu estou pronto, agora eu vou pregar a palavra, agora eu estou firme, agora eu estou sábio. Se você for ficar esperando esse momento, irmão, nunca vai chegar. Né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Entendeu? Vai pra frente. Tá doente, tá caindo, tem que prosseguir, irmão. Entendeu? Aqui não é o nosso reino. Nosso reino é o reino dos céus, né? Esse reino pertence para quem? Quem ama esse reino é o ímpio. O ímpio está apegado a esse reino aqui. Ali com unhas e dentes, que ele tanto ama, que ele tanto almeja, as riquezas desse mundo é o ímpio. Não nós. Nossas riquezas estão lá no céu. Nós temos que ajuntar tesouros no céu. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, uma coisa que eu tenho ouvido que passa muito despercebido é o fato de que muitos cristãos ignoram o inimigo em campo.
O adversário. Satanás. É o nosso adversário, irmãos. E um detalhe, ele não foi expulso sozinho do céu. Ele levou boa parte dos anjos junto com ele, que ele conseguiu, né, iludir. E agora, irmãos, não precisa abrir a Bíblia de vocês, né, eu mesmo vou fazer a leitura aqui, mas aqui em Atos, capítulo 19, eu queria narrar para vocês uma passagem aqui, que aconteceu. Capítulo 19, no versículo 13 em diante. Diz assim: E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que assim procediam eram os sete filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é. No entanto, vós quem sois? Vós quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles e os dominou, e os agrediu com tamanha violência que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Irmãos, Satanás não tem medo de quem tem a vida torta. Lamento informar vocês. É verdade. Se você não tem uma vida santa, não busca santificação, não pratica uma vida de justiça, lealdade, piedade ali, e você não vem adorar o Senhor em espírito e verdade, eu lamento. É verdade. Você já está do lado de Satanás e nem se deu conta ainda. Né? Quem que Satanás teme? Aquelas pessoas, os verdadeiros crentes, aqueles que oram, que bagunçam o mundo espiritual. Esses que ele está atrás. Agora a pessoa, irmão, que leva a vida de qualquer jeito, achando que pode comparecer no templo, comparecer aqui. Ah, hoje é domingo, vou lá. Lamento, irmão. Satanás não tem pena. Ele passa como se fosse um rolo compressor em cima. Um rolo compressor em cima dessas pessoas. Aleluia. Irmãos, eu vou dizer para vocês, a gente vive qual era? A era da informação. Vocês estão a um clique do pecado na internet. É né? verdade. Um clique. Você está navegando num vídeo, você pode estar um clique de uma heresia. Como que você vai combater isso se você não tem conhecimento da Escritura? Se você não leva uma vida de oração? Se você não tem uma vida firmada no Senhor? Como que você vai combater isso, irmão? É verdade. Glória a Deus. Não faz sentido. Irmãos, são tempos muito difíceis, muito complicados, irmãos, que nós estamos vivendo. Eu digo para vocês, você já, com certeza você deve ter assistido aquele clássico filme do Resgate do Soldado Ryan, né? A maioria dos irmãos já viram, né? Filme muito forte, que trata a realidade da guerra, né? O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que foi o dia D, o desembarque na praia de Omaha. E no início do filme já mostra que muitos soldados já chegam mortos na praia, já, né? Porque o inimigo já estava esperando de prontidão, com metralhadoras e tudo mais, e soldados já são mortos. Nem chega a desembarcar na praia para o combate, já descem mortos. Nós fomos chamados para esse tipo de combate, irmão. É esse tipo de combate, entendeu? Que nós temos que ter uma entrega 100% e se preparar para esse tipo de situação também. É esse tipo de combate. Só que não é um combate de armas, fuzis, rifles e tanques, né? É um combate espiritual. É um combate que ocorre no campo da mente, no campo das ideias. Esse é o combate, é ali que ele sucede, entendeu? Eu posso dizer que é um duplo combate, né? Porque é um combate contra você mesmo, contra a própria natureza nossa, que é maligna, cruel e má, né? E Satanás ao mesmo tempo que está ao derredor, ali. Usando pessoas aonde? No trabalho, na família, né? Na escola, na faculdade, por todo canto, irmão. Né? Nós temos que orar para essas pessoas que pelejam contra nós também, né? Quanta dificuldade eu mesmo tenho tido no meu trabalho para pregar o evangelho. Meu Deus do céu, às vezes eu penso, vou abandonar isso aqui. Vou abandonar porque vou fugir, vou me esconder, vou pegar um barco, ó, isso aqui não é para mim, quero fazer igual o Jonas. Não vou mentir para vocês. Só que Deus sacudiu o barco, não teve jeito, né? Mas no fundo, irmão, a ira de Jonas era tanta, né? Que ele tinha, né, contra o povo de Nínive, que ele queria que todo mundo terminasse no inferno. Não queria saber. É verdade. Olha, irmãos, quando a gente vê, às vezes a gente tenta expor a verdadeira palavra para um irmão ali,
um irmão que às vezes está no engano, ou está começando a encaminhar para o engano, né? Quanto sentimento dentro da gente, né? Por que essa pessoa não desperta? Por que é tão difícil? Por que tem tanta complicação? Por que para alguns irmãos é mais fácil, né? E para outros não? É duro, irmãos, mas eu tenho orado muito para essas pessoas, sabe, irmãos? Ali, eu creio que eu mesmo me considero uma pessoa desprovida de entendimento. Eu não sou nenhum erudito da palavra, também não tenho muito tempo de convertido. Mas eu tenho feito o que posso. Amém. Eu tenho oferecido o meu pouco a Deus. Aleluia. E se eu posso oferecer meu pouco a Deus, vocês também podem. Amém. Né? Amém. Gustavo também pode fazer isso, né? Aleluia. Não é somente os adultos, Gustavo, isso aí. É para os pequenos também. Quem é o futuro é vocês, né? Eu, dia 26 de janeiro, agora, né, domingo que vem é meu aniversário, né? Eu faço 29 anos agora. Mas para mim parece que foi onde eu estava com 18. Mas, ó, o tempo passou, né? Alguns irmãos aqui mais velhos sabem como é que é. Passa rapidinho. Se vocês se permitir levar ali pelas coisinhas da vida, tomando um tempo, como por exemplo aquela pregação maravilhosa que o pastor Alan compartilhou conosco recente, né? O chamado e ira de Deus, né? Sim. Que contou a história daquela mulher que negligenciou o chamado, foi adiando, né, devido ao casamento, devido aos filhos, né, e deixando Deus em segundo plano, né, quando a palavra nos adverte, buscai o quê? O reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E essa mulher fez justamente o oposto. Até o tempo que ela chegou, já estava velha, com 65 anos, e já tinha até esquecido o chamado dela. E até que um homem de Deus, né, andando pelas ruas, foi lá, recebeu o Espírito Santo, se dirigiu atravessou a rua, né? Numa casa, ele nem cumprimentou a mulher. Só chegou e falou, assim diz o Senhor, você era jovem quando eu te chamei, né? Você negligenciou o chamado. E por sua causa, 200 mil argentinos foram para o inferno. Foi só isso que o homem de Deus falou e virou as costas. No dia seguinte, aquela mulher amanheceu morta. Irmãos, se vocês têm um chamado, se alguém aqui tem um chamado aqui que vibra dentro, é bom atender esse chamado, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Porque quem muito é dado, muito será cobrado. Então, irmãos, eu espero que todos vocês aqui, que nós venhamos a nos se unir cada vez mais, irmãos, que não fique só nesses cultos de domingo, irmão, sabe, ali, um distanciamento, sabe, nós venhamos se aproximar mais, irmãos, porque a perseguição vai se intensificar, né, aqui, por exemplo, em 2 Timóteo, aqui, no capítulo 4, né, onde, pouco antes de Paulo começar a descrever o martírio, o que ele começa a adverter Timóteo, falando o seguinte, no capítulo 4, no versículo 1, eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora do tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos a verdades, voltando para os mitos. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Prossigam da mesma forma, irmãos. Como diz aqui, ó, suporta os sofrimentos e faz a obra. Entendeu? Sabemos aqui que no caso, no contexto, Timóteo era evangelista, né? Mas vocês também fazem parte da guerra, né? Temos que dar frutos, irmão, né? João Batista, né, quando começa a fazer a pregação, o que ele diz, né? Toda árvore que não dá bom fruto, o machado já está posto à raiz da árvore. E toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada aonde? No jardim de casa? No fogo, irmão. Fogo, irmão. Irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Eu espero que essa mensagem que eu estou ministrando não seja uma mensagem leviana, trivial, para entrar por um ouvido e sair pelo outro, irmãos. Porque eu digo para vocês,
se isso aqui passar de qualquer jeito, entendeu? Como fosse um clube social, algo do gênero, corremos, irmãos, o sério risco de ser pego de surpresa. Né? O tempo passa, irmãos, e quando eu vejo às vezes as pessoas, por exemplo, no meu trabalho, constantemente eu sou questionado por pessoas a seguinte questão: ah, Edson, você não vai fazer uma faculdade? Você não vai fazer tal coisa da vida? Só que essas pessoas que desconhecem a Deus, elas não entendem que eu tenho um caminho a trilhar que é distinto deles, no caso, eles que desconhecem a Deus. Né? É verdade. Eu tenho um propósito, uma tarefa que Deus me passou. E o dia que eu pegar e começar a me voltar para essas coisas do mundo, eu corro risco de me distrair da palavra. Né? Já viram como é que está as universidades hoje em dia, o caos que está? Meu Deus do céu, não preciso nem comentar, né, irmãos? Vocês mesmos veem, eu vi um vídeo de uma mulher, que ela estava mostrando o interior de uma sala da faculdade. As pichações, todas as paredes estavam pichadas dentro da sala. Com frases, desenhos, coisas bizarras ali que estava acontecendo. Agora você imagina como é que está aqueles alunos ali naquele meio. Irmãos, eu tive um sonho um tempo atrás, que na verdade não foi um sonho, foi um pesadelo. Em que eu estava andando na rua e começava a escurecer tudo. Começava a escurecer. E sabe aquela escuridão que fica quando você tranca uma sala por completo e não entra nem um feixe de luz? O mundo ficava daquela forma. Era tamanha escuridão. E mais adiante no sonho eu conseguia ver alguns demônios de costa, com a feição assim, e eles estavam olhando para a lua, esses demônios. E de repente eu acordei. E o que eu consegui interpretar desses sonhos seriam dias de trevas que estão por vir. Trevas profundas, irmão, que vão tomar conta desse mundo aqui. Mateus 24 diz o seguinte, aqui, Mateus 24, a partir do versículo 4, né? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Irmãos, é necessário, irmãos. Vai acontecer essas coisas. Vai acontecer. Jesus está falando que é necessário, então tem que acontecer. Olha lá. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores, né? Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Jesus Cristo fala duras realidades. Duras realidades, né? Foi quem mais falou do inferno na Bíblia, foi o próprio Cristo, que nos advertiu. Jesus disse que poucos seriam salvos, irmãos. Não é muito, não eram muitos. Muitos seriam o quê? Que iriam para o inferno. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Irmãos, isso aqui são duras realidades. Gostaríamos que fosse o contrário, né? Que fosse muitos os que seriam salvos e poucos que terminariam no caminho da perdição. Mas não é isso que vemos por aí, né? Vemos pessoas se apartando da sã doutrina, dando ouvido ali a falsos profetas, falsos pastores ali, né? E eu mesmo estava falando com o pai ontem mesmo, lá na hora do café, que eu já não suporto mais ouvir essa história de teologia da prosperidade. A mãe até falou que era perigoso ter um infarto, que eu não aguento mais. Sério, meu Deus do céu, olha, se fosse no Antigo Testamento, meu irmão, se fosse no Antigo Testamento, mas não é, né? Não foi isso que Jesus nos deixou, né? Que devemos orar para essas pessoas, né, irmãos? Mas é difícil, irmãos. Né? É difícil, irmãos. É como Jeremias diz, né? A ira dentro de mim é tamanha que já não posso retê-la, né?
Então, irmãos, eu precisava, eu acho que apareceu no momento certo quando o pastor Antônio me concedeu essa oportunidade de vir pregar essa mensagem para vocês e eu senti que Deus ministrou que eu trouxesse esse encorajamento para vocês. Amém, glória a Eu Deus. trouxesse essa mensagem que desse vigor, irmão, para todos nós. Glória a É Deus. verdade. Irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês. Desde criança, antes da minha conversão, inclusive, e eu digo até o presente momento, eu passei mais tempo na minha vida refletindo sobre a morte do que a vida. Mais tempo. Porque eu sempre perguntava comigo, eu vou trabalhar, vou fazer uma faculdade, vou comprar uma casa, mas para quê? Não vou morrer de um jeito ou de outro? Parece um raciocínio bobo, mas tem uma realidade, né? É verdade. Até um santo dia que eu peguei, cheguei em Eclesiastes, comecei a ler a palavra e falei, faz sentido o que eu pensava mesmo, né? Falei, tudo é vaidade mesmo. Então eu estava certo, né? Não era loucura na minha cabeça isso que eu pensava, né? Comecei a pensar assim eu digo, é um livro que eu tenho muito apego, muito carinho, é o livro de Eclesiastes na Bíblia, sabe? Eu acho muito potente, eu acho que é um livro muito desprezado. Pouco se vê falando, né, pastor, sobre Eclesiastes, né? Que novidade, né, também nos dias de hoje. Então, irmãos, eu digo para vocês assim, eu comecei a perceber de uns tempos para cá, irmãos, que quanto mais eu vivo, quanto mais, né, eu continuo aqui nesse campo de batalha, parece que mais eu peco, irmãos. Tá mais difícil. É verdade. Mais eu peco, mais eu preciso me preocupar, mais eu preciso aumentar a disciplina, sabe? Clamar a Deus para me conceder graça, sabedoria, domínio próprio. E sinceramente, irmão, eu digo para vocês de coração, eu cheguei num ponto que parece que quanto mais eu partir antes desse mundo, melhor para mim. Entendeu? Porque parece que se eu continuar me estendendo aqui nesse mundo, parece que eu vou me perder, irmãos. Sabe? Eu clamo a Deus por misericórdia na minha vida. Amém, Jesus. Sinceramente, é difícil, irmãos, mas é como o apóstolo Paulo disse, né? Porque o morrer para mim é lucro, né? E o viver como que é, irmãos? Me corrijam. Viver Branco. é Cristo e o morrer é lucro. Isso mesmo. Você tinha essa passagem no teu WhatsApp, né, irmão? Você colocava. Tinha. Eu acho que já cheguei nesse ponto já, irmãos. Honestamente com vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vejo o que há de bom nesse mundo, né? Ainda para insistir tanto aqui. Por exemplo, eu vejo... Por exemplo, irmãos, aqui... em João, 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz: Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo já sob o maligno. É verdade. 1 Pedro 5,8 diz: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, quem que é o príncipe desse mundo? Diabo. Satanás, irmãos. É o príncipe desse mundo. Ele que governa, ele que exerce influência, irmãos, sobre as filosofias, sobre as ideologias, sobre os governos, irmãos. Irmãos, não podemos ser nesses, irmãos, imaginar que o mundo é um campo de luz. Né? Imaginar que isso aqui é um parque de diversão. Quem tem interesse em transformar isso aqui em um parque de diversão é o diabo. Porque ele quer mais que você gaste todo o seu tempo de vida com coisas fúteis e inúteis e se aparte da palavra. Certo? O que o diabo quer? Quer que você demande todo o seu tempo. Eu estou falando, por exemplo, irmãos, que não é para ter diversão, que não é para ter um momento ali específico de lazer. Mas também não é para viver só disso. A vida não constitui só isso, né? Ainda mais para o cristão. O nosso chamado é para a guerra. O nosso chamado. É verdade. O que por exemplo, é comum encontrar, por exemplo, pessoas que às vezes falam conosco, né? Olha, final de semana que eu fiz, eu passei semana inteira vendo Netflix. Semana inteira assisti uma série, outra série, emendei uma atrás da outra. Ok, daí você vai ver a vida de comunhão da pessoa. Ah, não consigo orar, sabe como que é, né? Dá um branco na hora da oração, não sei orar, irmão. Bom, isso não é desculpa, irmão. Isso não é desculpa, né? Não existe isso, né? Venhamos adorar a Deus em verdade e espírito, porque Deus é espírito. Verdade. E Ele exige isso de nós. Glória a Deus. É esses aqui o Pai realmente busca. Glória a Deus. Amém, Senhor. Irmãos, eu espero que essa mensagem aqui venha criar raízes em vocês, possa penetrar com profundidade, irmãos. Porque
eu digo a vocês, seria muito triste, irmãos, talvez daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos daqui em diante, e ver que talvez um de nós aqui, ou até eu mesmo, me apartei da sã doutrina, irmãos. Coisa que nós estamos sujeitos se nós não vigiarmos, irmãos. É verdade. Né? Lembre-se, irmãos, que a internet, né, o pastor Antônio sabe, está cheia de heresias. Pessoas ali que em vez de juntar, acaba espalhando. Quanta asneira tem na internet? Qual o verdadeiro nome do Criador, etc e tal? Meu Deus do céu. Nós estávamos discutindo isso uma vez no carro, né, irmão? Quanto que isso desconstrói a fé de uma pessoa? É verdade. Eu, sinceramente, irmãos, eu tenho usado a internet ali, às vezes só para ver uma pregação, quando o pastor Alan ministra, algum outro pastor, mas é só isso, irmãos. Eu ouvi uma música, algum louvor de vez em quando, mas justamente por causa dessa dificuldade que tem, né? Como se você estivesse andando num campo minado hoje em dia, né? E não tem como a gente se esconder da tecnologia, né? Porque você precisa estar em uso dela. No teu trabalho, para estudar uma coisa ou outra, né? E de repente, irmão, você está navegando, por exemplo, no YouTube, né? Uma thumbzinha ali, alguma coisa já instiga o pecado em você. Você olha alguma coisa, já penetra em você. Então, é difícil. É verdade. Irmãos, então, essa era a mensagem que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, tá? Amém. Eu procurei trazer isso de uma forma simples, Glória a breve, Deus. direta, né? Glória a Deus. Foi isso Amém. que eu senti que Deus queria comunicar através de mim, né, com vocês. Amém, Jesus. E eu espero que vocês sejam fortalecidos através dela aí para Amém. Glória a Deus. perseverar nesse combate. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Isso aí, irmãos. Amém.